Matheus, se apresenta, em seguida o Emerson se apresenta aí. Opa, boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Maravilhosamente bem, irmão. Beleza. Então, meu nome é Matheus, passei nesse último concurso da Transpetro em Indústrias Terminais, que é o técnico de operação. Passei em 19º se não me engano, de 25 vagas diretas. E graças a Deus, hoje eu estou realizando um sonho, que é estar trabalhando no sistema Petrobras. Maravilha, maravilha. Tá contigo, Emerson? Opa, boa noite, tudo bem? Ouvindo certinho? Eu sou o Emerson, né, o Emerson Feio. Passei no último concurso da Petrobras 2023.2, né, com o grande suporte do nosso querido Wellington, do nosso querido Décio, né, e de outras pessoas que participaram aí também, servindo de apoio para a gente nesse concurso. E hoje eu estou vivendo, né, a concretização de um sonho, né? Costumo dizer que é o meu milagre que aconteceu na minha vida, né? E é isso. Maravilha, maravilha. Gente, eu ouvi a palavra milagre é forte, né? Os caras mudaram a vida através do concurso Petrobras e Transpetro e graças a Deus eu pude ter a oportunidade, eu, Décio, toda a equipe, de ajudar essa galera. E aí, vamos sempre fazer assim, ó, Matheus, Vu Emerson, bate bola, beleza? E aí, o Matheus, eu queria perguntar para vocês dois, né? Começando pelo Matheus. Matheus, conta pra galera como foi sua trajetória desde quando você apareceu no seu coração o desejo de ser petroleiro, até de fato você conseguir ser aprovado na Transpetro. Conta pra gente aí. Beleza. Então, meu primeiro contato com um concurso da Petrobras, da Transpetro, foi em 2018. Até você mostrou aí numa linha do tempo, teve. E eu fiz essa prova, só que eu fiz totalmente. Só fui por fazer. Depois abandonei os estudos novamente. E, e no, depois que virou o ano de 2022 para 23, eu fiquei sabendo do concurso que ia ter da Petrobras e da Transpetro ainda não tinha. Comecei a estudar por conta, sem conhecer você, né, Wellington, ainda o seu curso. Fui mal também, porque eu não estava tendo uma bagagem de prova, de estudo, mas não desisti, continuei e comecei a pesquisar e até que achei você. Acho que eu achei você pelo Instagram e entrei em contato. Fui, fui entendendo como funcionava e foi assim. Comecei a estudar antes do edital abrir, né? A gente não sabia, quando eu comecei a estudar, não sabia se ia ter o da Transpetro ou não. Tinha aqui esses rumores, né? Mas era mais focado na Petrobras. Depois que abriu o da Transpetro, como era mais focado em São Paulo mesmo, que eu moro em São Paulo, eu escolhi a opção da Transpetro para mim. E foi assim, com muita luta, muitas noites sem dormir direito, mas estudando, fazendo exercício e assim foi indo, aos poucos, até conquistar. Ô, Emerson, quando ele terminar de falar, tu pode entrar em seguida, não tem problema nenhum. Só fala o seguinte, Beleza. só abaixa mais um pouquinho, acho que tu tá soprando um pouco aí do fone. Só abaixa só Tá, mais um pouquinho do fone. Show, vai lá. tá certo aí? Tá bom? Agora tá ótimo, vai lá, tá contigo. Valeu. A trajetória, né, todo mundo tem uma história, todo mundo tem suas lutas, né? E acredito que esse espaço aqui serve para isso, para gente falar um pouco da nossa história, da nossa luta, compartilhar, porque é muito fácil, né, a gente ver a foto aí estampada, sorriso no rosto, né, e imaginar que foi tudo só flores, né, mas não é bem assim. Eu tô com o Wellington já fazem uns tempo, né, desde quando ele começou a fazer o curso dele, que era no Google Class, né, e no Classroom, ele tinha essa plataforma, então desde lá eu tô com ele, né, estudando com ele, verificando as coisas. Ele sempre foi uma pessoa, né, ele era uma pessoa, assim, bastante atenciosa, era praticamente ele era o curso todo, né, só aparecia ele. Ele chutava, ele cruzava, cabeceava e fazia o gol, né. Peraí, eu não sou atencioso mais não? Mudei? Que isso, cara? Você é, com certeza, né, isso só evoluiu em você, né. E
eu cheguei a fazer a primeira prova, né, juntamente com ele. Tive alguns problemas na prova, não consegui ser aprovado, né, e depois tinha que fazer de novo, aí já teve o problema já de renda, né, não tinha uma renda boa para fazer de novo o curso, mas aí eu conversei com ele, né, nessa época ele não tinha nenhum suporte, né, aí era diretamente com ele que resolvia todas as buchas. Aí conversei com ele, ele me deu uma alternativa, né, não deixou eu desistir, né. E tudo isso é muito bom para a gente, porque a gente sabe que é uma pessoa que não está só vendendo um curso, né, não é uma pessoa que somente quer um dinheiro, ele quer ver a felicidade dos outros, né, ele quer ver a aprovação de cada, candidato. E aí a gente estreitou laço e tipo, poxa, né, fui, como dizem, né, entrei de cabeça nos estudos, continuei, a plataforma mudou, eu estava presente, fiz o concurso da 2023.1, fiz Transpetro, fiz 23.2 e em 23.2 eu fui, né, fui contemplado, né, e eu não canso de dizer que, isso é um milagre na minha vida, né, graças a Deus ele colocou pessoas certas, colocou métodos certos, né, me apresentou pessoas boas que foram de suporte e foram de grande valia, né. Hoje eu estou aqui não é porque foi somente meu esforço, mas não, né, eu tive um apoio todos, de todo mundo, do curso, na minha vida, né, tudo que vinha acontecendo e graças a Deus eu tô aqui. Maravilha, maravilha. E aí eu queria perguntar pra você. Aí, ô Décio, os caras falam bem, hein? Eu gosto muito quando a gente fala bem assim na nossa live, cara. É maneiro pra caraca. Pois, cara. O Matheus já veio uma vez, né? Chamei ele de novo, porque ele é um gentleman. E agora eu descobri que o Emerson também é um gentleman, cara. Muito educado, fala muito bem. Parabéns. E aí, eu queria perguntar pra vocês, que eu tenho certeza que tem muita gente aqui na live que tem várias dificuldades para conseguir estudar para Petrobras. Tem filho, né, mulher principalmente, né, que cuida do filho, tem, no caso de vocês, trabalha até tarde, faz hora extra, final de semana faz um bico, roda no Uber, então tem uma galera boa aqui que tem diversas dificuldades. E eu queria saber se vocês também tiveram dificuldades quando estavam estudando para Petrobras e Transpetro, e quais eram essas dificuldades, começando pelo Matheus. Olha, então, as minhas principais dificuldades, eu lembro na época, né? Foi em 2023, foi poder conciliar tudo, o trabalho e os estudos, né? E na época eu tinha acabado de sair de aluguel, tava eu e minha esposa, né? Hoje é minha noiva, né? Era minha namorada, hoje é minha noiva, a gente tinha acabado de sair do aluguel e tava tentando reconstruir de novo a minha vida. Voltei a morar na casa da minha mãe e tava conciliando, trabalhar em casa. Eu tinha conseguido uma indicação de um trabalho, aí comecei a trabalhar em casa e comecei a trabalhar e queria mudar, realmente mudar tudo, assim, melhorar meu salário, melhorar meus sonhos, meu futuro, dar uma condição melhor para todos que estão comigo, né? Foi quando eu comecei, falei, eu preciso voltar a estudar para concurso, foi que comecei a entender melhor essa parte do sistema Petrobras em si, né? Foi aí que eu comecei a estudar e, assim, o que mais me tinha dificuldade nessa época era a conciliação do trabalho em si com os estudos. Porque eu lembro que entrava das 8 da manhã e saía às 5 da tarde. Só que, teoricamente, eu tinha um certo privilégio porque eu trabalhava de casa. Só que eu parava um pouquinho, comia, eu tomava um banho e voltava a estudar. Eu estudava das 6h30, das 6h30, 7 horas da noite até 1 hora da manhã, todos os dias. Esse era meu horário fixo. Então, assim, essa foi a minha maior conciliação, minha maior dificuldade. E também porque como na época eu não morava com ela e hoje eu também ainda não moro, estamos pretendendo morar juntos, em 2026, mas a gente acabava se vendo apenas a cada 15 dias. Então, assim, ela foi bem parceira, muito, muito amiga mesmo para entender o motivo, esse sacrifício. Eu sempre mostrava para ela vídeos, falava, tá vendo? Olha como é.
O Wellington aqui passou, ele sempre está passando umas dicas, mostrando como é o dia a dia, quanto é o salário, como é o turno, como é que vai funcionar. Então, acho que ela foi abraçando a ideia, foi entendendo. Isso, acho que, para mim, também foi um baita de uma energia a mais, assim, que dá, né, no caso. Porque se você não tem esse apoio de casa, né, das pessoas mais próximas, seja de namorada, noiva, mãe, enfim, qualquer coisa, é ruim você estar na batalha sozinho. Então, se você tem alguém apoiando, é muito bom. Então, acho que e graças a Deus isso também, tanto ela, assim, a minha luta de tentar melhorar, de tentar entender, não que eu estava tentando ser sempre o melhor, mas era sempre assim, eu precisava entender tudo que tinha que entender num certo período de tempo, me dedicar e falar, beleza, consegui. E eu lembro que até quando no começo, quando eu estava estudando ainda, você entrou em contato, acho que eu entrei em contato com você para tirar umas dúvidas, tá, não, Wellington? E você É, falou para mim, positivo. você falou assim, você está fazendo exercício? Aí eu falei, e na época eu tava fazendo mais assim, não tava me dedicando muito no exercício. Aí eu falei, não muito, eu tô, mas não como deveria. Aí você falou assim, pega os cadernos que tem, aqueles cadernos, eu imprimi todos os dois cadernos, imprimi os cadernos e comecei a exercitar, estudar o conteúdo, anotar tudo, ver vídeo, anotar, entender, ler e exercitar com exercícios. E para mim isso foi, acho que, o maior diferencial, assim, porque eu via os exercícios, seja de um ano para outro, né, uma prova para outra, que era da Sesgran Hill, os exercícios, e eu falei, eu já vi esse exercício em algum outro lugar. Tipo, ou eles só mudavam algum jeito de escrever, ou algum número, e assim, é aquele negócio, você vai fazendo, 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 até o negócio, até se tornar natural. E chega uma hora que eu até me divertia fazendo os exercícios, porque eu gostava de era um momento mais relaxado, que eu pegava o meu caderno, sentava, ou na cama, ou no sofá, e ficava lá fazendo exercício. Sem calculadora, né? Para tentar ficar de boa nas contas. Importante, importante, É, sem calculadora. era Maravilha. E isso. aí, ô Voemer, só antes de você falar aí sobre quais foram as dificuldades, é isso que eu falo, né? E isso eu falei para ele na época. Tem que ter a teoria robusta? Tem, mas tem que praticar muito exercício. E foi isso que eu falei lá atrás sobre o projeto Ser Petroleiro até 2028, porque a Banca Sesgran Rio vai até 2028. Então, até lá, né, se você não for aprovado antes, se Deus quiser vai ser, tu tem que comer exercícios Sesgran Rio. E é isso que a gente faz com os alunos. A gente dá uma teoria robusta e a gente vicia a galera em exercícios Gran Rio. E é isso que vai fazer você passar. Foi isso que fez o Matheus passar. Eu tenho certeza que foi isso também que fez o Vu Emerson passar. E aí, passando a palavra para o Vu Emerson, quais foram suas maiores dificuldades durante os seus estudos para Petrobras e também Transpetro? Nossa, falar sobre isso traz memórias boas e memórias ruins, né? Porque toda preparação para qualquer coisa que seja exige, né, dedicação, exige renúncia, né? E às vezes as coisas não estão alinhadas para a gente se esforçar para aquele propósito, mas se você tem a vontade, tem um sonho, você tem que, às vezes, entrar numa caixinha, entrar numa caverna e é você com você mesmo e tendo a orientação de Deus para poder as coisas fluírem, né? Quando eu comecei a fazer o curso com você e saiu a primeira prova da Petrobras, eu ainda estava ainda empregado, né? E eu estudava nos tempos vagos e fazia tudo mais. Fui fazer a prova, né, foi boa, tudo mais, não consegui passar. Aí teve Transpetro também, que foi SES Gran Rio. Eu fui, fiz a prova e fui eliminado por uma questão em relação às básicas, né? Não me preparei nas básicas como deveria, e isso causou uma frustração, né? Bem grande. Mas aí eu continuei persistindo, estudei, aí nesse tempo, quando eu comecei a estudar para a Petrobras 23, 2, eu já estava desempregado, então era uma variável a mais, né, e uma variável que estava pesando demais, porque eu sou casado, eu e minha esposa ainda não temos filho, mas
eu já estava deixando de ser aquele provedor, né? Estava ali sendo ajudado por ela, eh, no caso, eh, ajudado mesmo, né? Então ela chegou, eu falei, olha, eu preciso estudar, eu quero estudar, eu tenho que passar nessa prova, então você me ajuda, e ela sempre me apoiou nesse ponto, né? Ela prontamente eh, proveu tudo aquilo que eu estava precisando no momento, consegui ficar quieto, né? Ela me deu mais paz do que ela dá, né? Mais força do que ela dá. E assim eu comecei a estudar, e as dificuldades que vinham na preparação era próprias coisas externas, né? Não era o curso, não era o assunto, mas sim estar desempregado, né? Estar pensando que, tipo, poxa, toda a responsabilidade está em cima da minha esposa, né? Como é que vai ser as coisas, como que vai ser daqui para frente, e se eu não passar, né? E esses pensamentos, eles sabotam a gente, né, no meio do caminho. Então, estava, né, e estou com o melhor curso, né, com os melhores professores, com a melhor didática, mas eu estava sendo bombardeado por mim mesmo, né. Então a maior dificuldade que eu julgo sou eu mesmo, minha própria mente, né, e eu externava isso muito para minha esposa e ela me ajudava, externava isso muito para os meus irmãos, né. O meu irmão me ajudou muito, sempre falando: "Cara, você pode, você vai conseguir", né, com os meus pais, e eu fui me dedicando cada dia mais, mas tinha hora que eu estava lá em cima e tinha hora que eu estava lá embaixo, né. E nessa grande dificuldade eu encontrei uma grande solução também, né. O CPWS também é um curso que aproxima pessoas, né, e consolida amizades, né. E nesse tempo eu conheci um grande senhor, né, que é conhecido aqui, o Reginaldo Rena, e eu morando em Manaus e ele morando no Rio, nós começamos a estudar, né, online. E, nossa, né, tinha dias que eu estava muito ruim e ele chegava, conversava, sempre teve uma palavra amiga, uma palavra de ânimo, e assim a gente era um, né, ajudando o outro, e nós estudamos juntos, passamos esse 1 ano estudando junto, né, e conseguimos passar juntos no mesmo. Estudando junto como? Era, fazia cal ou morava perto? Era Fazia cal? cal, a gente era cal. Ah, É porque eu morava em Manaus e ele mora em Volta Redonda, então, né, não conhecia ele pessoalmente. Então a gente fazia cal e estudava junto, fazia as coisinhas junto, né, tudo com o material do CPWS, né, do curso. Porque esse senso de comunidade é muito importante também, né. Essa é uma dica que eu tenho que externar aqui. Você conseguir uma pessoa que possa, e está entendendo o que você está passando, e está passando pelos mesmos problemas que você, é muito bom você ter isso, porque na hora que você falar e pensa que só acontece com você, na hora que você externa para essa pessoa, ela fala: "Pô, eu estou passando por isso também", então você se sente mais humano também, e isso é bom, né. Por isso que existe o grupo, né, por isso que existe o suporte, e deixar de ter vergonha, de ter medo e colocar a cara a tapa. Porque alguém ali vai se identificar com você e vai lhe ajudar de alguma forma, né, porque às vezes a ajuda ela não é somente resolver uma questão, mas é ajudar o seu emocional, ajudar o seu psicológico, né. E isso o curso me deu, além dos assuntos, dos materiais, né, que são ótimos materiais, ótimos professores, o curso me deu uma terapia, né, eu participei de tipo de um AA dos estudos, né, e isso foi muito importante para minha caminhada. maravilha, maravilha. Pô, testemunho maravilhoso, cara. Eu realmente confesso, eu conversava com você de vez em quando, mas eu não conhecia essa história. Foi muito importante conhecer essa história maravilhosa aqui ao vivo, rapaz. Não só eu, né? Agora tem um montão de gente conhecendo a tua história. Legal, eu curti. Vou te trazer mais vezes para contar essa história de forma mais detalhada. Eu curti bastante. A história de superação. E realmente estar na condição, né? Você estar numa condição de você não conseguir prover, né? Dependendo da tua mentalidade, às vezes até meio que às vezes é humilhante, né? Você não conseguir prover uma coisa que você deveria, né? Ver a pessoa precisando de alguma coisa e você não ter para ajudar, sabe? Então, por isso que eu acho importante o investimento nos seus estudos, da galera que está aqui na live, para você poder mudar de vida.
E aí, quando o seu filho precisar de uma escola boa, de um plano de saúde bom, precisar de uma ajuda, enfim, de N coisas, pedir, pai, aqui no shopping, querer esse carrinho aqui de controle remoto. Pô, é ruim você não poder dar isso, né? Eu acho que todo brasileiro, todo ser humano, teria que ter minimamente essa dignidade de proporcionar um bom plano de saúde, uma boa escola, bons brinquedos, uma boa alimentação para seus filhos. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade do mundo. Ou se Deus quiser, um dia vamos evoluir para que seja. Mas sabemos que na Petrobras, graças a Deus, você pode dar uma condição maravilhosa para sua família, tá? E depois eu posso falar com mais detalhes sobre isso, tá? Sobre os benefícios da Petrobras. E aí eu queria perguntar para vocês dois, Matheus e Von Emerson. Cara, quando que surgiu, né? Quando que surgiu, como que surgiu esse sonho de vocês de se tornarem petroleiros? De onde veio isso? Então, o meu pai, ele trabalha na Transpetro também, né? Ele trabalha no terminal de São Caetano. E assim, só que os meus pais são separados, assim, então eu tenho um bom contato com ele, só que sobre trabalho mesmo a gente pouco conversa, pouco conversou, mas ele sempre ia me dando dicas, né? Tipo, ó, vai sair um concurso para Sabesp, vai sair um concurso para Petrobras, né? Para Transpetra, ele sempre foi me dando dicas. Então, o e claro, eu sempre via, né? Às vezes você vê igual essas monte de notícias que você colocou no começo da live sobre a Petrobras, aí você começa a se perguntar, cara, como é que um dia eu faço para trabalhar num lugar desse? Como é que seria? Né? Então, você vai tendo um pouco mais de contato nesse meio, né? Não só com que nem meu pai, que é um familiar, mas de outras formas também. Aí você vai pesquisando, vai entrando, vendo, né? E você começa a ver, e assim, quando eu comecei a ver vários vídeos no YouTube, vários vídeos seu também na sua página do Instagram, eu falei, cara, isso é possível. É só me dedicar, é possível. Eu vou ter que me abdicar de um monte de coisa, mas é possível. E graças a Deus eu consegui. E assim também, pelos estudos, por um curso ter muitos bons professores, por exemplo, o Décio, que está aí com a gente na live, que é um cara que me ajudou muito, muito assim durante os estudos, ali em cada momento, em cada aula, seja aquela aula mais. Que ele sempre avisava nas aulas: ó, esse assunto aqui é embaçado, vamos prestar mais atenção. Ele dava dica. Então, assim, tanto ele quanto o professor Ícaro, que é de português, na época o professor Miguel de matemática também. Você, né? Você, Wellington, você, quando você conseguia dar aulas também, nossa, as madrugadas que a gente ficava estudando. Virava madrugada. Nossa, quando você ficou pondo os pontinhos aí na tela, me deu uma nostalgia, lembrando, caramba, olha isso. E, cara, nas gravações das aulas, tem toda hora você aparecia perguntando alguma coisa. Às vezes Ah, eu vejo as gravações antigas, e aí aparece você, aparece o Reginaldo Rena, o o Emerson Reginaldo, ele boa pessoa. aparecia, o DH, lembra do DH, O não? DH tá na É, Petrobras pô, também, e boa aquele que pessoa falava, ô também. professor, esqueci o nome dele, O Adriel? o Adriano. O Adriel tem um contato dele até hoje. O Adriel é Maneiro, gente finíssima, ele tá tá em Mauá, tá na refinaria de Mauá. maneiro, maneiro. Aí, assim, Pode falar, pode só falar. tenho que te agradecer tudo que eu vivi, foi uma experiência muito boa, com professores muito bons. Realmente, assim, igual o Emerson comentou foi um milagre, e realmente eu considero isso como um milagre de vida também, para mim, uma experiência que assim é diferente, né? E o estudo salva vidas, e é isso. Para mim, não adianta a gente ver um monte de coisa hoje em rede social que às vezes é meio tóxico, aí você fala, cara, o estudo vai te salvar. E hoje eu sou prova disso. Aí o Emerson também, e muitos outros que foram aprovados também. É isso aí. Estudo salva vidas e isso é uma frase muito importante e impactante, né? Porque a gente vive numa geração que não pensa dessa maneira, que CLT virou até motivo de xingamento, né? E a gente fica até assustado às vezes, né? Tipo, com certos comentários. E a gente vê que a nossa, as coisas estão ficando cada vez pior, né, em relação a conhecimento. Mas o que me motivou, né, a enxergar a Petrobras como um local que poderia me dar um sustento, que poderia me dar um trabalho, uma estabilidade,
foi um amigo que passou, né, na prova, há muito tempo atrás, há uns acredito que uns 15, né, 18 anos atrás. Ele participava ali, morava no mesmo bairro, ele chegou a estudar no Cefet, né, lá em Manaus, e eu também me esforcei, né, para passar no Cefet, porque o meu pai, eu tinha aquela coisa, né, meu pai, ele estudou na escola técnica, uma prima minha estudou na escola técnica, e eu queria estudar na escola técnica porque eles estavam lá, né, e esse amigo também fez a escola técnica, aí ele trabalhou na Zona Franca de Manaus um tempo e passou no concurso, e quando ele passou, assim, a vida dele mudou muito, né, mudou demais, e eu ficava olhando, poxa, eu acredito que isso seja possível para mim também, né, mas o cara era um gênio, né, e eu me considero um esforçado. Aí de um tempo eu fiquei: "Pô, isso não é para mim", mas continuei estudando, né, continuei me esforçando e funcionou, né. Eu sempre gostei de estudar, né, não sou aquele gênio, não sou, assim, muito, fácil de entender as coisas, mas eu gosto de sentar, gosto de estudar. E ver o que a Petrobras ela faz na vida das pessoas me causou esse interesse de ser mais paciente nos estudos ali para poder, conseguir, né, para conseguir ser aprovado. Então, o motivo que eu tive mesmo foi, né, esse rapaz que passou, um grande amigo meu, e depois que eu já me entendi mais por gente, né, tipo, de dar mesmo uma boa, vida, uma qualidade de vida, né, ter uma boa qualidade de vida e dar uma boa qualidade de vida para as pessoas que estão ao meu redor, né, é isso.